Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração de Deus e também de estudo da palavra do Senhor. Nós estamos na série Só o Senhor é Deus, em sua versão 18ª. E nós vamos dar início nesse culto, vamos cantar o hino 168 do cantor cristão, Chuva de Bênção. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus com as bênçãos que Ele tem derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Pai Santo, eu quero mais uma vez nesse dia agradecer ao Senhor pelas bênçãos do Senhor em as nossas vidas, mas a maior bênção que nós temos é o Santo Espírito em nós. Essa é a maior de todas as bênçãos que nós temos, porque foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que nós cremos no Senhor e confessamos o nosso pecado e nos arrependemos e fomos, Senhor Deus, aceitos pelo Senhor. Recebemos o salvo-conduto, perdão para os pecados e a vida eterna em o seu nome. Eu quero agradecer por estar na tua casa, junto ao teu povo, e é muito precioso isso nas nossas vidas. Isso, Senhor Deus, quando nós não estamos presentes
em outras ocupações, em outros lugares. Isso nos faz grande falta. Parece, Senhor Deus, que a semana não é como estarmos em comunhão com o Senhor e com a igreja nas atividades que nós temos aqui para louvar e bendizer e glorificar o teu nome. Eu oro agradecido ao Senhor pelos teus servos que aqui vieram e por todos aqueles, Senhor Deus, dos quais o Senhor Deus fará ouvir este culto, Senhor Deus, que estamos prestando ao Senhor nesta hora. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino número 368 do cantor cristão, Confiança. Salvador bendito, belo e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, todo padeceste para me livrar. Oh, Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Tudo que contrito já te procurou, pela tua graça salvação achou. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tua excelsa graça nunca voltará. O que em ti confia não perecerá. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Deus os inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Oh, Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Os irmãos podem se assentar.
Amados do Senhor Jesus Cristo, que bom estarmos mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. E não podia, amados de Jesus Cristo, não dar sequência a um tema tão bom para recapitularmos tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção por Deus. De fato, nós saímos do pó. A nossa condição sem Jesus era a mais desastrosa. É possível, além da condenação que estava sobre nós. Só pelo fato de crermos em Jesus Cristo e sermos alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo e não termos mais em nossa vida a condenação eterna e agora termos salvação em Cristo, é a maior de todas as bênçãos, porque sobre nós estava o peso da morte eterna, da segunda morte. E agora, com a morte de Jesus Cristo, ele dizendo a morte, que é o último inimigo a ser destruído, nós fomos conquistados por ele em o seu sacrifício, na sua morte expiatória e na sua morte vicária. E agora, amados de Jesus Cristo, dentro do nosso coração tem uma gratidão imensa. Por quê? Porque nós estávamos destinados à morte. E aí, algumas pessoas nem gostam de falar esta palavra. Com a morte eterna, estávamos destinados ao inferno. E agora, convertidos a Cristo, não pelos nossos méritos, mas dos próprios méritos de Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, no seu lugar e no nosso lugar, recebemos a salvação e vida eterna. Nós, como diz aqui na nossa região, comedores de feijão, podemos dizer com fé e firmeza, somos salvos em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, fomos alcançados, porque Deus nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. E nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Espiritualmente saímos do pó. E Deus nos fez nova criatura e nos tornou seus filhos por adoção em Cristo. Quer bênção maior do que essa? As pessoas estão procurando bênçãos materiais e vão em igrejas e vão dando ofertas sobre ofertas e fazendo votos e propósitos para ser abençoados com riquezas materiais. Nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, e isso é importante. Então, quando nós falamos acerca do senhorio de Deus, que é único, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, por intermédio do seu servo, Deus está falando: a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus, nem um outro há senão Ele. Amados de Jesus Cristo, nesta mensagem, Deus não abençoa ninguém pela metade. Temos os Salmos 18, 31, que está escrito assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Amados de Jesus Cristo, isso é alguma coisa que nos faz termos a certeza e fé que ninguém nos salva como o Senhor nosso Deus. Ninguém. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não queria que nós vivêssemos separados dEle. Então enviou Jesus Cristo,
que é o Senhor e Salvador da humanidade, que é o Deus Salvador, para que as pessoas não perecessem eternamente no inferno. E amados de Jesus Cristo, em Salmos 113, de 5 a 8, Salmos 113, de 5 a 8, está falando de um cuidado divino que não tem nada que se compara com este cuidado que Deus tem para com a criatura, que Deus tem para com a pessoa humana, que Deus tem para o pecador. Então, ele tem um cuidado incomparável, que está escrito aqui. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo o trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado. Então, amados de Jesus Cristo, tem quem se importa com você. Tem quem se importa com o estado em que você se encontra. Pode ser que seu pai não, pode ser que a sua mãe não, pode ser que o seu marido não, pode ser que a sua esposa não, pode ser que o seu filho não, a sua filha não, o seu genro, o seu cunhado, o seu tio, a sua avó. Pode ser que ninguém se importa com você e você pode achar que você está sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui e para você que está me ouvindo agora, aí no YouTube e nas mídias sociais e na nossa rádio web. Deus se importa com você. Ele tem um plano para você. Ele quer tornar você uma pessoa vitoriosa em Cristo. Ele quer colocar você como cabeça e não como cauda. Se você até agora não foi nada, ninguém se importou com você, e você está pensando em dar cabo à sua vida porque você acha que ninguém se importa com você, quero dizer para você que Deus se importa com você. Se importa tanto com você que enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para dar salvação e vida eterna para você. Ainda que as pessoas não valorizem você, para Deus você tem valor. Você pode ser templo do Espírito Santo. O seu coração pode ser morada do Altíssimo. Você pode ser abençoado com todas as bênçãos de Deus. Ele pode te tirar da sua condição terrível e te colocar em um lugar alto e seguro. Ele pode fazer você habitar debaixo das suas asas, como está no Salmos 91. Pode ser que esse sujeito oculto que começa os Salmos 91 seja você. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Você pode descansar de todas as suas decepções, todas as suas falências, todas as suas enfermidades, todas as malquerências de todas as pessoas que têm contra você, ainda que todas as pessoas, das mais importantes, as menos importantes, tenha dito para você, você não vai dar nada, você não vai ser nada. Deus está dizendo para você nesta noite que Ele pode te tirar da condição em que você está e colocar em um lugar que possa fazer com que essas pessoas que nunca prestaram atenção em você, que nunca deram valor para você, Deus se importa com você. Então, amados de Jesus Cristo, esse é um Deus que tem um cuidado que nenhum de nós tem para com o nosso próximo, nem com o nosso pai, nem com a nossa mãe, nem com a nossa esposa, nem com o nosso esposo, nem com o nosso filho, nem com a nossa filha, nem com a nossa nora, com o nosso genro, com ninguém. Esse é o cuidado de Deus. E amados de Jesus Cristo, quando Deus está na nossa vida e nós estamos em Deus, ninguém nos toca. Nem o inimigo nos toca. Aqui,
não tinha esse tapete vermelho, que é essa passadeira aqui no centro da igreja, trabalhando com a libertação de um possesso de uma legião. Ele estava ali em cima, desceu dando saltos mortais, e foi o corredor inteiro, e eu estava lá onde está aqueles envelopes. Eu senti o vento vir à minha face. A mão dele chegou quase perto do meu nariz. Era um espírito ninja que fazia flexão de costa, de braços cruzados. A mão esquerda com a perna direita, a mão direita com a perna esquerda. Se eu for dar uma flexão, eu só vou descer. Subir eu não subo. Foi um negócio assustador, né? Mas Deus nos protege. Deus cuida de nós. E quando nós estamos em Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém tem poder em nós ou nas nossas vidas se nós estivermos nas mãos de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, não há ninguém como o Senhor que se inclina dos céus para levantar o necessitado e o pobre. Então, amados de Jesus Cristo, sempre estejamos de mãos estendidas para o alto para recebermos o socorro de Deus. Ele nos pega pela nossa mão direita, como diz em Isaías: eu te esforço, eu te ajudo. O Senhor é o nosso ajudador. Então, amados de Jesus Cristo, o segundo ponto dessa mensagem, que ninguém nos salva como o Senhor, o nosso Deus, a incomparável grandeza de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Quem é essa pessoa? É Ana, mulher de Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina, que dava à luz uma vez por ano, quando ele subia para o templo para sacrificar. Penina ficava hostilizando-a, menosprezando-a, até em estar no templo clamando ao Senhor e ser confundido como uma embriagada. Em uma hora que era bem difícil ter bêbado. E aí ela se lembra de Deus e do que Deus fez lá na vida dela em converter a sua esterilidade para que pudesse conceber um filho, cuja promessa dela foi: se eu tiver um filho varão, eu oferecerei ele a ti. Então ela está aqui, aquela que era oprimida por Penina, ela está aqui cantando um cântico de vitória, dizendo que ninguém como o Senhor se inclina. Não há ninguém santo como o Senhor, e nenhuma rocha como o nosso Deus. Amados de Jesus Cristo, olha como é importante sermos abençoados por Deus. Balaão contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor, o nosso Deus, proibiu Balaão e trouxe a ele a consciência de que quando Deus abençoa, não há maldição. Nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos por Deus, ainda que todos os satanistas e macumbeiros e feiticeiros façam trabalhos, gastem fortuna, o maligno não lhe toca. Sabe por quê?
porque você pertence a Deus e em você está Deus. Quem te abençoou foi Deus. E não há quem possa amaldiçoar. Isso é importante na vida do crente. Em terceiro lugar, amados, em Números capítulo 23, versículo 20, é que a bênção de Deus na nossa vida, ela não é sazonal, ela é permanente, ela é para sempre. Então está escrito na palavra em Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Mas ele foi pago para amaldiçoar. Mas ele não tinha poder nenhum. Mesmo que amaldiçoasse, nenhuma maldição cairia sobre a nação. Isso é importante a gente estar ciente, né? Ele abençoa. E ninguém, mas é ninguém mesmo, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, nem em cima nos ares e nem em cima nos céus. Deus é o Deus da bênção. Nós somos abençoados com a salvação. E o Senhor Jesus Cristo disse acerca desta bênção que ninguém nos arrebataria da mão dele. Então nós somos salvos, sim. Abençoados, sim. Então nós temos que nos tornar abençoadores. Amados de Jesus Cristo, ninguém nos abençoa como o Senhor nosso Deus. Salmos 113, 5, 8. Salmos 113, 5, 8. Mas, pastor, de novo, o mesmo texto? Sim. Quem é semelhante ao Senhor? Eu posso afirmativamente dizer: ninguém. Nunca houve. Não há. E nunca haverá. Só o Senhor é Deus. Nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Nós falamos no domingo próximo passado, um lugar inatingível, um lugar impenetrável fisicamente. O que chega são as nossas orações, porque Ele está com os seus ouvidos atentos a todas as orações que se faz neste lugar, disse Salomão. Isso é importante. Deus ouve as orações. 6. Já está no 8? Para se sentar ao lado, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele ergue do pó o desvalido e do montoro necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Davi não estava apacentando o rebanho do seu pai? O que que Deus fez dele? Fez rei em Israel. E quando o profeta chegou lá, ele quis, como tinha abençoado o rei Saul, que era dos ombros para cima maior do que todos os homens, ele chegou e já viu o filho mais velho. E aí Deus disse: não é esse. E foi passando filho a filho. E aí perguntou o profeta: tem mais algum? Tem. Você estiver vendo 1 Samuel capítulo 16, sobre o belemita, aquele que sabe tocar bem, que lá ele era ruivo e de gentil aspecto. É tirado do campo e colocado no trono. E Saul é tirado do trono e colocado no nada. E o rei Nabucodonosor, tirado do trono para pastar, para comer grão, 7 anos. Deus é o Todo-Poderoso. É Ele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, amados de Jesus Cristo, a soberania absoluta de Deus
a infinitude. E esse é o ato de amor que está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? De jeito nenhum. Eis que os céus e até o céu dos céus não tu pode conter. Quanto menos esta casa que edifiquei. Quem está falando isso? É Salomão, depois de construir aquilo que Davi não pôde construir, porque tinha suas mãos sujas de sangue. E era um negócio tremendo, que na inauguração, depois de todos aqueles sacrifícios, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Diferente dessa aqui, que está lá no centro de São Paulo, que estava lá uma presidenta. Na hora que foi inaugurado, acabou a força. Mas Salomão tinha a compreensão que, por maior, humanamente falando, aquele lugar, e os utensílios todos consagrados, e as pessoas consagradas, o que é um espaço desse para conter a grandeza de Deus? Não tem. Todo o universo foi criado por ele. Ele é maior do que tudo isso. Essas questões elas são importantes para o crente saber que a posição divina, o ato de amor de Deus, mesmo sendo supremo, ele escolhe voluntariamente se inclinar para nós. Quem somos nós? Somos pó. Mas o amor que Deus tem para conosco, Ele nos ouve. Nós somos. Pode ser que seu pai não te ouve, pode ser que sua mãe não te ouve, pode ser que ninguém dê importância para você. Mas Deus se importa com você. Não é um ato de ser inferior, porque Ele é superior a tudo e a todos. Mas Ele ouve o seu pensamento. Ele conhece o teu amanhã. Ele tem o melhor para você. Confie em Deus. Espere em Deus. Ele vai tirar os seus pés de um charco de lodo e vai pôr os seus pés sobre uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a rocha eterna. Então, amados de Jesus Cristo, nós podemos ver, além da posição divina, além do ato de amor, a exclusividade. Nenhum outro poder ou governante se importa com os detalhes da nossa vida terrena. Deus se importa. Marcos, capítulo 10, de 29 a 31. Marcos 10, de 29 a 31. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amados de Jesus Cristo. Promessa de Deus. Salmos 139, Salmo da Ludmila, 16 e 17. Os teus olhos me viram
a subsistência ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles na minha vida havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amados de Jesus Cristo, nossa informação ainda é informe. Na divisão celular, ele já conhecia todos os nossos livros. Ele já estava cuidando de nós. Porque ele tem um propósito em cada vida. Ele tem um propósito para você que acha que ninguém se importa com você. Deus te ama. Ele ouve até os seus pensamentos. Lá em Jeremias 33:3, se você tem dúvida, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. É importantíssimo isso. Este é o mal do século, a ansiedade, a preocupação com as coisas, o que vai acontecer, quem está grávida, como que será que vai acontecer? Um diz uma coisa, outro diz outra, o exame fala isso, o outro fala isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que amor que é isso, hein? É um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que abençoa, é um Deus que eleva, muda, não muda a sorte, muda a condição, né? Crente não tem sorte, crente tem Deus. Quer sorte maior do que Deus lá na nossa vida? Ninguém guia e perdoa como o Senhor nosso Deus. Salmos 32:8 fala acerca do perdão exclusivo e incomparável de Deus. Instruir-te-ei. Amados, nós somos seres inatos. E aí, como inatos, ignorantes. E o ignorante aqui não é ser bravo, não, tá? É desconhecimento. Ignorância nada mais é do que desconhecer. Então, se alguém chamar você de ignorante, pode ser que na área que ele está falando, o seu desconhecimento é visível. E não vai dar um tapa lá na cara dele, porque ele chamou você de ignorante, não. Não é desse tipo de ignorância que estamos falando, é de conhecimento. Então, o que o Senhor está falando é que ele, além de ensinar, ele mostra o caminho. Esse é o caminho. Nele andai. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E sob as minhas vistas te darei conselho, cara a cara. Dá para entender? A importância que você tem para o Criador e a importância que você deve dar a Ele por ter esse cuidado, esse amor e essa misericórdia para perdoar a sua vida. Amados de Jesus Cristo, Isaías 43:25. Vem aqui, meu amigo. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro mais. Dá para entender? Aí o eu não é eu, Sérgio. É o eu todo-poderoso, criador supremo de todas as coisas. É o próprio Deus falando que ele apaga as suas transgressões. Dá para entender que nós somos pecadores e que ele deixa a gente mais alvo do que a neve? Ele apaga todos os nossos pecados. É assim que está lá em 1 João 9. Se confessarmos
os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É assim que Deus faz com a gente. Em Isaías 58:11. Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amados de Jesus, que são promessas que Deus tem para os seus, para aqueles que são comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a nossa vida. Promessa de bênçãos. Olha, você pode ser um deserto até aqui, porque lá daqui para frente, eu entrando lá na sua vida, você vai ser manancial de água. Porque a palavra de Deus diz que de nós fluiria rios de águas vivas. Mas lógico, Cristo está em nós. Ele disse, se você beber da água que eu libero, você nunca mais terá sede. Então Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para a sua vida, para a nossa vida. Ninguém perdoa como Deus. Eu perdoo, mas não esqueço. Mas você é pastor. Mas eu não esqueço. Mas Deus não. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Olha o que está escrito. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda a misericórdia, de todo o favor, de todo o perdão. E Ele não é homem para que minta. Ele não se lembra mais, não porque tem amnésia, porque é um Deus velhinho. Não, porque Ele perdoa mesmo. Esse perdão é perdão absoluto. O nosso, infelizmente, não é assim. Mas você, como pastor, deveria ser assim. Pequei, contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Sou pecador. Graças a Deus que remido. Muitas vezes eu passo tanto tempo sem ver uma pessoa e não me lembro do que ela fez. Mas só de ver a pessoa... Ninguém perdoa como Deus. Perdão abundante, que é o que está de Deus para nós. Isaías 55:7. O Senhor é grandioso em perdoar, não importando o tamanho da nossa folha. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, na multidão de pecados, conscientes ou inconscientes, a graça de Deus chega para pagar todos. Basta crermos e entregarmos a nossa vida a Deus. Salmos 86:5. Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. É uma bondade suprema. E lá nos Salmos 1:18. Salmos 1:18. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Falávamos isso hoje em um comércio aí para algumas pessoas. Amados, nós temos que nos aproximarmos de Deus que diz: chegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós. Oh, amados de Jesus Cristo, esse esquecimento total está também registrado em Miqueias, capítulo 7, 19. Ele alcança, ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. É as iniquidades que é pisada. Não somos nós. É os nossos pecados que são esmiuçados. E eles são lançados todos na profundeza do mar. É o Deus que nos ama e que tem um propósito de nos tirar do pó para nos elevar para junto dele. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Hebreus 10, 17. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Tem um tempo no Cronos de Deus? Não. No tempo de Deus é Kairos. Quando a graça chega, acabou tudo. Acabou tudo. Deus, ele não quer que os nossos tempos passados passem pela sua visão. Hebreus 8, 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, falando para mim, falando para você, usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Não é como a gente faz, né? Eu vejo você, eu lembro, fico com raiva, pelo menos uma alfinetada eu dou, né? Pelo menos uma espetada eu dou, né? Ou uma no cravo, ou outra lá na ferradura. Mas eu dou uma pegada. Deus não. Deus, quando olha para mim, olha com compaixão. Deus, quando olha para mim, é através do sacrifício de Jesus Cristo, ele me olha com misericórdia. Ele não tem dó, não. Ele se compadece. Então, amados de Jesus Cristo, Jeremias 31, 34. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Eu não me lembrarei mais. Você que acha que Deus não te perdoa, saiba de uma coisa. Você que está me ouvindo aí pela Rádio 7ibpc.com, ele já te perdoou. Por que você não se perdoa? Tem pessoas que vivem uma vida de miséria porque não se perdoam do erro que fizeram. Batem lá na cabeça: como eu sou burro, como eu fui burro, como eu sou burro. Mas Deus olha para você com olhos de misericórdia e te perdoa. Amados de Jesus Cristo, Salmos 103, 12, para encerrarmos esta mensagem. No domingo pela manhã tem a terceira e no domingo à noite tem a quarta. Se nós formos ver os atributos morais de Deus e colocarmos ninguém, nós temos elementos suficientes para ficarmos o ano inteiro dentro dessa temática. Ninguém nos abençoa como o Senhor. Ninguém salva como o Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, Deus não abençoa ninguém pela metade. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Quanto dista o Oriente do Ocidente, de um extremo ao outro, assim afasta de nós
as nossas transgressões. Amém? Você se sente abençoado? Mas não me sinto muito, não sabe por quê? Deixa de se queixar, dê glória a Deus. Você é um abençoado, você é um abençoado com todas as sortes de bênção. E em nós habita Jesus. Senhor, obrigado por reforçar, Senhor Deus, em nós aquilo que é do Senhor, que é palavra santa do Senhor, para que a gente possa, Senhor Deus, deixar de duvidar do Senhor e das bênçãos que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Que sejamos gratos ao Senhor. Que possamos, Senhor Deus, nos apossarmos de tão grande bênção. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que a totalidade da bênção do Senhor é derramada sobre cada um de nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém.